Bom dia, boa tarde ou boa noite, senhores. Tudo bem? Com vocês aqui, professor Rodrigo Cesário, hoje trazendo um outro tema para a gente poder trabalhar, as funções trigonométricas inversas. Um tema que, de certa forma, é muito importante nos concursos da nível de AFA, EFON, Escola Naval, EMIITA, até mesmo algumas vezes já caíram na SpaceX. Poucas, mas já caiu. E hoje a gente está trabalhando como que a gente consegue criar a interpretação e a manipulação envolvendo funções trigonométricas inversas. Primeiro de tudo, a gente precisa criar aquela ideia do mito que as pessoas acabam confundindo, que é a diferença entre a função trigonométrica inversa e as relações criadas da inversão das razões trigonométricas. Elas são completamente diferentes uma da outra. Primeiro de tudo, observa só que a gente tem ali o seno de menos 1 de x. Aquele cara ali, na verdade, representa o 1 sobre o seno de x. Isso a gente sabe que é a cossecante de x, ou seja, é a inversa da razão trigonométrica. É diferente uma coisa da outra, tá bom? A mesma coisa acontece aqui, ó. O cosseno menos 1 de x. Isso, como ele mesmo percebeu aqui, vai ser 1 sobre o cosseno de x. Na verdade, isso é diferente, tá? Porque tanto o seno menos 1 de x, o cosseno menos 1 de x e a tangente menos 1 de x, na verdade, está representando para a gente a ideia da função trigonométrica inversa, é como a gente costuma colocar, tá? Então, isso é diferente do 1 sobre tangente de x, tá certo? A mesma coisa, 1 sobre o cosseno de x, diferente de 1 sobre o seno de x, que recebem essas nomenclaturas. Bom, mas o que é, então, uma função inversa trigonométrica? São essas aqui. As funções trigonométricas inversas, na verdade, elas têm atribuições assim como funções quaisquer. E para que elas existam, algumas coisas acabam tendo que ser satisfeitas, tá? Primeiro de tudo, vamos analisar, começar a se familiarizar com essas interpretações trigonométricas para a gente poder entender o porquê que algumas coisas acabam tendo que ser satisfeitas para a gente começar a criar uma estrutura gráfica dela. Observa só o seguinte, eu tenho lá f de x igual ao y, seno menos 1 de x, que foi o que a gente viu no quadro anterior. Isso, na verdade, é chamado de arcosseno de x, tá? Mesma coisa, o f de x sendo igual ao y, que é igual ao cosseno menos 1 de x. Isso é chamado de arcocosseno de x. E da mesma forma, o f de x igual ao y, que é igual a tangente menos 1 de x, esse é chamado de o arco tangente de x. As outras são derivações dessas nossas primitivas, né? O arco cossecante, o arco cotangente e assim por diante. Bom, mas trabalhando esses três que são os nossos, poderia dizer aí as funções primitivas inversas, que a partir dela surgem as outras representações. Tá, mas como é que eu posso trabalhar isso daqui? O que de fato é uma função trigonométrica inversa? O que é um arco seno de x, um arco cosseno de x, um arco tangente de x? Na verdade, galera, isso daqui nada mais é do que a representação do estudo do arco que define uma função trigonométrica, tá certo? Bom, é uma função inversa. E óbvio que quando a gente está trabalhando a função trigonométrica, a gente vai definindo como elementos do domínio os arcos. E as imagens são os elementos reais gerados quaisquer que nós vimos aí na aula anterior. Só que agora, quando a gente pega a função inversa, o que era domínio acaba sendo imagem, o que era imagem acaba sendo o domínio. Então, perceba que a imagem se tornou exatamente as representações dos arcos dessas nossas funções trigonométricas, tá certo? Primeiro de tudo, para que a gente consiga ter uma função trigonométrica inversa, assim como qualquer atribuição funcional, essa função tem que ser bijetora. Vamos lembrar um pouquinho rapidamente para que vocês não confundam alguns conceitos que são rápidos, né? O que é uma função bijetora? Aqui, ó, função bijetora. Bom, nós sabemos que uma função bijetora é uma função que tem que ser injetora e tem que ser sobrejetora. Então, vou botar aqui injetora e sobrejetora. Beleza, Cesário. Tá, não lembro muito bem o que fala cada um. Vamos tentar relembrar alguns conceitos aqui. Como eu disse, eu estou trabalhando funções trigonométricas inversas. O que isso tem a ver com a ideia da bijetividade funcional? Para que uma função seja invertível, ela obrigatoriamente tem que ser bijetora.
Mas para que ela seja bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Mas por que então que isso tem que ocorrer, Cesário? Vamos pensar o seguinte, o que é uma função injetora? É uma função que elementos distintos do meu domínio geram imagens distintas. Elementos iguais do meu domínio geram imagens iguais. Então vamos colocar aqui uma situação com um conjunto A, um conjunto B, tá? E aí está gerando para a gente uma função de A em B. Vamos pensar então numa função que não seja injetora. Então eu vou pegar elementos que sejam distintos aqui e está me gerando uma mesma imagem. Vamos colocar aqui os seguintes elementos. Vamos colocar aqui os meus -1, 0 e 1. Bom, agora vamos pensar aqui do lado. Vamos colocar aqui esses caras sendo os pontos. Vou colocar assim. Vou colocar o 1 e o 0. Observa que essa função específica, tá? Uma qualquer, ela vai fazer isso daqui. Bom, essa função, de fato, é uma função, mas ela não é uma função injetora. Por quê? Porque eu tenho dois elementos do meu domínio gerando a mesma imagem. Então, ela não é injetora. Agora, vamos lembrar um pouquinho aquilo que eu acabei de falar. Uma função inversa, tá? Ela vai possuir o domínio igual à imagem da sua função original. E a imagem igual ao domínio da sua função original. O que significa que, quando eu pego a inversa... Vamos fazer agora aqui a relação da inversa. Vou pegar aqui o A, o B, e agora é a F-1, tá? Vou botar lá de B em A. Ou seja, o que aconteceu? O que era a imagem no anterior passou a ser o domínio. E o que era o domínio passou a ser agora a nossa imagem. Então eu vou colocar os mesmos elementos que a gente tinha colocado anteriormente. O conjunto A, eu tenho o -1, o 0, o 1. E no conjunto B, eu tenho o 1 e o 0. Agora, observa só o seguinte. Olha o esquema que foi feito na função f. O -1 no 1, o 0 no 0, o 1 no 1. Bom, então o que eu vou acabar conseguindo identificar? Como eu tenho agora uma função que é do B no A, então vai fazer a mesma coisa. O 1 vai no -1 e no 1. E o 0 vai no 0. Galera, isso pode? Não, isso não pode. Porque isso aqui deixa de ser uma estrutura funcional. Observa só, eu tenho um elemento do meu domínio gerando duas imagens distintas. Então, óbvio que toda função que, de fato, ela é inversível ou invertível, a gente vai poder admitir que ela tem que ser injetora. Pô, mas você falou que ela tem que ser bijetora, Cesário. Ela tem que ser também sobrejetora. Por quê? Toma aí uma seguinte situação. O mesmo esquema que a gente colocou aqui. Vamos supor que eu tenho agora um elemento aqui, ó. Eu vou acrescentar nesse meu gráfico aqui. Tomei um elemento qualquer, vou chamar ele de, sei lá, 2. E aí, ele não é ligado a ninguém. Ou seja, o que é ser uma função sobrejetora? O contradomínio é igual à imagem. Então tá aqui. Bom, só que nesse caso essa função não é sobrejetora. Por quê? Porque eu tenho elementos do meu contradomínio que não foram relacionados por ninguém no meu domínio. Bom, então tá. Agora vamos fazer o esquema da função inversa. Pega aí, novamente, ó, vou acrescentar aqui esse meu elemento, o elemento 2. Mas observa que agora o meu conjunto B é o conjunto domínio. E ele não vai ser ligado a ninguém aqui no meu conjunto contradomínio. E isso não pode, né? Porque para que isso de fato ocorra, para que essa relação seja de fato uma relação funcional, todos os elementos do meu domínio têm que se relacionar. Não pode ter nenhum elemento do domínio não relacionando com ninguém no contradomínio. E isso aqui está acontecendo. Ou seja, para que uma função seja inversa, ela tem que ser uma função, para que ela possua a inversa, ela tem que ser uma função bijetora. Ótimo, beleza. Bom, agora voltando à ideia das nossas
funções trigonométricas, para que elas sejam, para que elas tenham inversa, elas têm que ser bijetora. Pô, mas galera, a gente sabe que uma função trigonométrica ela não vai ser bijetora. A gente viu aí semana passada que o gráfico do seno, do cosseno, da tangente, elas exibem representações de não injetividade, pelo menos. Tá bom? Ué, então, Cesário, como é que pode existir uma função trigonométrica que seja inversa? A gente vai ter que restringir, ou seja, a gente vai ter que limitar o domínio e vai ter que limitar o contradomínio dessa função trigonométrica. Fazendo isso, a gente vai obrigatoriamente forçar que essa função seja injetora, no caso, bijetora. E aí sim a gente vai ter, dentro daquele intervalo específico, uma representação funcional inversa, tá? Então, vamos entender a nossa primeira função trigonométrica inversa, que é a arco-seno que a gente falou lá. Olha só como é que ela vai estar bem representada. Eu tenho aqui de roxo a nossa funçãozinha seno, tá? E aí eu tenho aqui de laranja a função arco-seno. Olha o que está acontecendo. O domínio dela, na verdade, o domínio gerado dessa nossa laranja, ela foi, ó, limitada, menos 1 e 1. Mas a gente sabe muito bem que o domínio da função, no caso original, seno, acaba se tornando a imagem dessa nossa função gerada. Bom, só que observa o que está acontecendo, ó. Olha que bonito, ela está sendo limitada exatamente nesse pedaço. Tanto o domínio quanto a imagem foram especificamente limitadas, tá? Ó, colocamos aqui. Então, o domínio da função arco-seno vai do menos 1 ao 1, e a imagem da função arco-seno vai do menos π sobre 2 ao π sobre 2, tá certo? É só você representar, coloca lá no... substitui os elementos do domínio da nossa função inicial. Bota menos π sobre 2, tu vai ver que vai dar o menos 1. Coloca o π sobre 2 no seno, tu vai ver que vai dar 1. A gente limita exatamente nesses quadrantezinhos e aí, obrigatoriamente, a nossa função arco-seno também acaba sendo limitada, tá? Então, novamente, a função arco-seno vai ser limitada no seu domínio, do menos 1 a 1, e a imagem dela vai ser limitada do menos π sobre 2 ao π sobre 2, como está gerado aqui, ó. Ela só existe nesse pedaço, gente, porque é o único pedaço que vai garantir para a gente a bijetividade dessa função, tá? Observação importante, analisa só que a laranja é simétrica à nossa roxa aqui em relação a essa nossa reta aqui, ó, que é a reta bissetriz do quadrante 1 e quadrante 3. A nossa retinha y igual a x, a função identidade. Isso vai acontecer com todas as nossas funções trigonométricas inversas. Elas sempre vão ser simétricas simétricas à sua original, tá? Em relação à reta bissetriz. A função arco-cosseno. Observa só como é que ela vai ficar. Perceba que as roxas que nós estamos colocando aqui são as funções que a gente viu na última aula, as interpretações gráficas daquelas funções, né? Olha lá, o cosseno, depois ele começa a descer. Só que observa que é o máximo que a gente vai poder ter do cosseno, é esse pedacinho, é esse trecho. Porque se eu começar a descer aqui, ó, ela já não passa a ser mais uma função bijetora, tá certo? Bom, na verdade aqui pelo menos injetora, né? Então, novamente, a gente acabou limitando. Quando a gente limita, vai ter aqui, ó, gerando o arco-cosseno, que é a sua inversa, onde o nosso domínio vai ser do menos 1 ao 1, só que a imagem ela vai ser definida do 0 até o π sobre o π, tá? Então a gente finaliza essa ideia do arco-cosseno exatamente com esse conceito. Ela é diferente do arco-seno, tá? E é óbvio, né? Porque a gente sabe que a função cosseno, ela é uma função par, como a gente já viu. Então não importa definir elementos que sejam negativos, arcos que sejam negativos. Ela sempre vai dar a representação sendo positiva dela. No caso, um arco negativo gerando conceitos positivos. Então, eu vou ter a limitação dela sendo do menos 1 a 1, o domínio, no caso, a função arco-cosseno, só que ela vai ser limitada em sua imagem, ó, do 0 até o π. Novamente, ela continua sendo simétrica em relação à sua original pela nossa reta, a função identidade y igual a x, da mesma maneira. E essa nossa última funçãozinha arcotangente definida. Da mesma maneira, ela vai ser simétrica em relação à nossa função original tangente, né, como está aqui, simétrica em relação à reta y igual a x,
E aí a gente vai observar que, novamente, ela exibe algumas representações de limitação da sua imagem. Só que o domínio é ilimitado, é conjunto de todos os meios reais. Observa só, olha aqui, do 0 até a direita e do 0 até a esquerda. Então a gente está pegando aqui todos os elementos do domínio são possíveis da função arco-tangente, só que ela é limitada em termos da sua imagem, tá? Ela vai ser limitada da mesma maneira que é limitada a função arco-seno, do menos π sobre 2 até o π sobre 2. É a limitação dela novamente, tá? Então, essas limitações surgem, obviamente, da limitação das suas originais, tá, gente? Então, isso é importante saber. A função seno é limitada naquele pedacinho onde ela exibe exatamente os valores que não definem ela ser uma função injetora, e aí, a partir dali é só você trocar. O que era domínio passa a ser a imagem, o que era a imagem passa a ser domínio. Só para vocês poderem relaxar, pega lá a função original seno. E aí você vai ver que vai chegar um determinado momento que ela começa a querer repetir as imagens. Então é exatamente aquele ponto que faz com que ela não seja mais uma função cíclica, tá bom? Então lembrar só desse conceito que eu acho que vai ajudar vocês. Aí observa uma tabelinha que eu acho que vai ajudar, uma tabela descritiva com essas três funções inversas que garantem pra gente exatamente essas manipulações geradas. Isso é importante ter porque daqui a pouco a gente vai ver uns exemplozinhos que trabalham a relação de identificar o que é isso daqui, por que a função é limitada no domínio disso, daquilo, para a gente conseguir interpretar e identificar um valor coerente para aquela questão. Observa só, a função arco-seno, tá? O domínio dela vai ser entre menos 1 e o 1, e aí a imagem dela vai ser limitada do menos π sobre 2 até o π sobre 2. A função arco-cosseno, aquilo que a gente falou, ela também vai ter domínio menos 1 e no 1, e aí a imagem dela é limitada do 0 até o π, assim como a gente já havia falado. E a função arco-tangente, ela vai ser domínio conjunto todos os reais, então ela não tem limitação no nosso domínio. Entretanto, a imagem dela vai ser representada do menos π sobre 2 ao π sobre 2. Lembrando que, ó, menos π sobre 2 é aberto no menos π sobre 2, né? E menor o π sobre 2 também é aberto nele. A gente sabe muito bem que não vai existir, vai ter uma indeterminação da tangente nesses pontos, menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, obviamente, que esses elementos, caso esse intervalo vai ser um intervalo aberto. Vamos ver um exemplo para a gente conseguir colocar em prática, basicamente, como é que a gente pode trabalhar isso. Deixa eu apagar aqui para a gente poder... Vamos nesse exemplo 1. Tá aí o nosso exemplo 1, né? Ele pede para a gente determinar um valor de x, onde o x vai ser representado por isso daqui. O x é a soma do arco tangente de meio mais o arco tangente de 1/3. Bom, a gente vai ver aqui representar algumas regrinhas que são sempre muito importantes para conseguir resolver questões
com manipulações de inversão trigonométrica. Então, vamos tentar entender o seguinte, eu vou fazer assim, eu vou chamar essa representação aqui de θ1 e esse cara aqui de θ2. Ou seja, o x agora é igual ao θ1 mais o θ2. Bom, vamos deixar isso aqui marcado porque a gente vai vir nisso daqui a pouquinho. Tá lá. Agora observa o seguinte, a manipulação que é algo comum quando envolvem estruturas trigonométricas inversas é o seguinte, eu sei que, como eu chamei, o arco tangente de meio é igual ao θ1. Então, vamos escrever aqui, o θ1 é igual ao arco tangente de meio. Mas o que é o arco tangente de meio? Bom, no caso, o θ1 é o arco o qual o tangente dá meio, a tangente dá meio. Então, eu quero saber qual é esse arco o qual a tangente está dando meio. Ou seja, quando eu calculo a tangente desse arco, tem que me dar quanto? Meio. Então, ó, teremos lá que a tangente de θ1 é igual a 1 sobre 2. São as manipulações básicas quando a gente envolve funções trigonométricas. Da mesma forma, vou ter lá o meu θ2. Quem é o θ2? θ2 é o arco tangente de 1/3. O que isso significa? Que o θ2 é o arco o qual a tangente dá 1/3. Então, se eu calcular a tangente de θ2, isso tem que me dar quanto? 1/3. Então, a tangente de θ2 é igual a 1/3. Beleza. Agora, vamos voltar para cá, aquilo que eu tinha marcado. Que eu sei que o x é igual ao θ1 mais o θ2. Ou seja, a tangente de x é igual a tangente de θ1 mais o θ2. Tá? Pô, mas a gente viu isso daqui, né? Lá naquelas manipulações trigonométricas, que é a tangente de uma soma de arcos. Então, a tangente de x é equivalente a tangente de θ1 mais tangente de θ2 sobre 1 menos tangente de θ1 vezes tangente de θ2. Manipulações de arcos. Dando sequência aqui, eu vou poder afirmar que a tangente de x vai tangente, né, arco tangente, ela é limitada a sua função do menos π sobre 2 ao π sobre 2. Então, eu posso admitir que o θ1 e o θ2 pertencem ao intervalo π, vou botar assim, menos π sobre 2 e o π sobre 2 aberto em ambos, tá? Mas por que você está fazendo isso, Cesário? Porque eu preciso identificar, dentro daquele meu ciclo trigonométrico, quem é esse arco, no caso x, que faz com que a tangente dele seja 1. Acabamos aí caindo numa equação trigonométrica. Só que eu preciso identificar qual é o intervalo, senão eu teria aí várias soluções. Mas a gente não pode
um par, ele sempre vai ser positivo. Ué, então, a gente fica limitado apenas do zero até o π. Essa aqui é a verdade, para que de fato isso seja uma verdade. Então, ó, vou limitar agora esse meu x para que isso aqui seja uma verdade no zero até o π. É isso. Então, a gente vai pegar aí os valores que fazem com que isso seja uma verdade. Ué, agora vamos pensar no nosso ciclo trigonométrico. Para que a tangente de algo dê 1, quais são aí os nossos respectivos valores que de fato isso vai estar acontecendo? Então, galera, vamos fazer o seguinte, daqui a gente já tem que a tangente de x é igual ao seno de x sobre o cosseno de x, e isso é igual a 1. Bom, eu falei aqui que isso vai ser do zero até o π sobre 2. Por quê? A gente sabe que o x está limitado do menos π até o π. Só que eu sei que a função seno é uma função ímpar. Então, sempre que eu coloco um arco que seja necessariamente negativo, ele vai ficar negativo, a imagem toda. E a função cosseno é uma função par. Então, toda vez que eu coloco um arco que seja negativo, obrigatoriamente, esse cara vai ficar sendo positivo. Então, aqui eu vou ter negativo com positivo, o que vai me dar negativo, e esse cara é positivo. Então, o arco que esteja do zero até o menos π é anulado. Não vai servir para a gente conseguir identificar o valor de x. Sobra do quê? Do zero até o π. Só que quando você coloca do zero do π, π sobre 2 até o π, você vai ver que esse cara aqui vai ficar positivo e esse cara vai ficar negativo. Novamente, não vai servir esse pedaço pra gente. Então, só serve o quê? Do zero até o π sobre 2. Então, vamos fazer aí o nosso ciclo trigonométrico como se fosse aí uma equação trigonométrica. Como se fosse não, né? É uma equação trigonométrica no final das contas. A gente precisa encontrar exatamente qual o valor de x, que acaba ficando totalmente limitado, para que a tangente dele dê 1. E a gente sabe que o único valor que vai suprir isso é o 45, que é o π sobre 4. Quando tem esse carinha aqui, o nosso π sobre 4 vai definir para a gente, esse quadrante, exatamente o valor que a gente quer. Então, quem é esse meu x? O x vai ser o π sobre o 4, tá? Fazendo apenas essas limitações geradas nesse nosso intervalo aqui. E aí, a gente consegue identificar esse valor que ele quer, que é o x sendo π sobre 4, que é a soma desses dois arcotangentes gerados aqui, tá bom? Galera, espero que isso tenha ajudado a vocês e até a próxima. Um abraço!